Noite. Eu estava falando ao pastor Ibson ali, que na verdade eu nem precisava falar nada, porque vocês já falaram tudo. Os grupos já leram o material, já estudaram, nós já oramos, nós já cantamos, e quase que seria multiplicar palavras aqui. Mas missão é missão, não é? E eu quero dizer que é uma alegria estar aqui. E quero dizer também que vocês estão de parabéns por terem escolhido este horário numa terça-feira de noite para estar na igreja. Louvado seja Deus, não é? Esse é um programa mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em alguns países do mundo ele ocorreu no mês de janeiro. Aqui na América do Sul está ocorrendo precisamente nesta semana. É a busca do poder de Deus. É a busca do Espírito Santo. Para viver uma vida santa na presença de Deus e, ao mesmo tempo, para preparar-se para a segunda vinda de Cristo e para os acontecimentos finais da história da humanidade. Vem à minha mente um texto bíblico, antes de começarmos, que é Lucas capítulo 11. Você está com a sua Bíblia aí? Abra. E Lucas 11, verso 1, é um versinho que fala de um pedido dos discípulos. Diz assim: estava Jesus em certo lugar orando. Aqui é a força do exemplo. Jesus orava, logo os discípulos tinham vontade de orar também. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Interessante esse verso de Lucas 11, porque ele revela, irmãos, um desejo que o ser humano tem de aprender a orar. Você sabe orar? Você vai dizer, pastor, eu sei. Eu uso palavras bonitas. Eu sigo o acróstico CASA, né, pastor? É CASA o acróstico aquele, né? E então, eu sei orar, mas eu não estou falando dessa oração. Eu estou falando de uma vida imersa na oração. É diferente, é diferente. E nessa semana, ou nesses 10 dias, nós estamos aprofundando um pouco mais esse assunto através dessa revista, que é muito preciosa. Essa revista, na verdade, é um livro de Ellen White, textos selecionados, compilados de vários assuntos, de vários livros de Ellen White sobre oração. O título do original deste livro em inglês é The Prayer, não é? Seria a oração. E neste material nós temos textos muito importantes, baseados na Bíblia, explicando o que é oração, como ser uma pessoa de oração, como ser um guerreiro, como ser uma guerreira de oração. De maneira que no tema número 6, que vocês já fizeram um resumo, eu fiz uma pergunta a esse tema. Não é? Fiquei pensando, como apresentar esse tema para a igreja? E eu fiz uma pergunta. A minha pergunta é, por que orar diariamente? Porque o tema não é oração diária? O tema 6 é oração diária. Por que orar diariamente? Descobri algumas respostas. Quais são elas? Primeira, orar diariamente para ter êxito e vitória espiritual. E o que diz? Bem no início aqui. Ela diz assim: dessa forma, com oração, o êxito e a vitória espiritual serão assegurados. Tudo irá responder ao toque das mãos do Mestre. É claro que as bênçãos de Deus devem ser reivindicadas, mas o trabalho não pode ser feito corretamente, a menos que o começo seja o quê? Correto. Temos que começar sempre com o quê? Com oração. Ou seja, aqui fala de oração diária. Qual é o seu primeiro compromisso no começo de um dia? Qual é? Encontrar-se com quem? Com Deus. Se eu me encontro com os homens antes de me encontrar com Deus, eu poderei ter problemas. Tudo começa com o seu encontro com Deus. Então, se eu fosse fazer aqui um artigo sobre esse tema, sobre esse texto, eu começaria com o primeiro tópico. O primeiro tópico é, por que oração diária? Primeiro, para ter vitória e o quê?
êxito espiritual. Se nós não oramos, não podemos reivindicar vitória espiritual. Seremos sempre fracassados espirituais. Mas então quer dizer que se eu simplesmente orar, tudo estará resolvido? Uma moça, uma adolescente, um dia desses me interpelou. E ela disse assim: vocês falam que a oração é o segredo da vitória. Eu tenho orado muito e eu não estou conseguindo o que eu quero. Eu acho que ela queria um namorado. Deve ser. Não é? É um bom pedido. Qual é o problema de que pedir um namorado para Deus? Não vejo nenhum problema nisso. Né? É claro que ela devia querer um bonito, não é? De olhos assim, etc. e tal, né? Mas a verdade é que ela não entendeu. Ela achava que a oração, eu simplesmente oro e tudo vai acontecer. Não é bem assim. Existem certas coisas que Deus atende de diferentes maneiras. Às vezes Ele diz sim, concede a bênção. Às vezes Ele diz não, e está concedendo uma bênção, porque se Ele te conceder aquela bênção dizendo sim, vai ser uma desgraça para a sua vida. E às vezes Ele diz, espere um pouco. E então vem o segundo ponto. Por que devemos orar diariamente? Primeiro, para ter êxito. Agora vem uma segunda questão que está relacionada com o que eu acabo de falar. Eu não sei se você percebeu. Ali no segundo no parágrafo de baixo, onde diz resultados da oração diária, diz assim: a pessoa que se volve para Deus em busca de auxílio, de apoio, de poder, mediante diária e fervorosa oração, terá, olha aqui, aspirações nobres. O que é aspiração nobre? Eu querer ganhar na Mega Sena? Eu digo assim, Deus, estou orando para eu ganhar na Mega Sena. Ué, não dizem que toda oração, se você tiver fé, vai dar certo? Mas aqui diz que a oração leva você. Por que tem que orar diariamente? É uma comunhão com Deus. Faz você ter o quê? Aspiração. Desejos, o quê? Nobres. Então, você não deve orar para tudo quanto é coisa. Quando é pecaminoso, Deus não atende. Quando não é da vontade de Deus, Ele não atende. Quando não é de acordo com a lei de Deus, Ele não atende. Concordam comigo? Concordam comigo? E olha só o que diz mais. Aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, altos propósitos de ação e contínua fome e sede de justiça. Aí está o segredo. Eu devo manter uma vida de oração com Deus para ter êxito, mas também para Deus me dar discernimento, sabedoria, percepção. Eu gosto dessa palavra. Como é que é? Percepção. Eu estive na Bahia esse fim de semana, fazendo uma palestra lá para os estudantes de teologia, e aí eles não entenderam nada do que eu falei a certa altura. E tinha um gaúcho lá e ele deu risada. Né? Eu disse, o bom gaúcho é aquele que conhece o rengo sentado, como é que é, Otossim? E o cego dormindo. O que é isto? Porque um rengo, um aleijado, um manco sentado e um cego dormindo pode confundir a pessoa. O cego está dormindo, você não sabe se ele é cego ou não é, ele está com o olho fechado. Não é? O que é isto? Conhecer as pessoas. Nós chamamos isso de percepção em português. Perceber. Irmãos, convenhamos, este é algo que nós precisamos como cristãos. Por que muitas vezes nossa vida espiritual é uma desgraça? Por que nós vivemos sempre caindo no pecado? Por que nós vivemos sempre fazendo burrada, errando? Desculpe-me, porque nos falta percepção espiritual, percepção das coisas. Você não consegue raciocinar que isso vai dar errado? Você não consegue raciocinar que isso não está certo? E o Espírito Santo nos orienta a ter essa percepção. Essa esperteza, eu chamaria espiritual. Você já viu que tem gente que às vezes é cristão, mas que ele cai no pecado, cai naquele mesmo pecado de novo, cai naquele mesmo pecado de novo, cai naquele mesmo pecado de novo. Escuta, cadê a percepção espiritual dessa pessoa? Então, a oração com fé vai ajudar você a entender. Não é? Uma moça chegou para mim e disse, vou casar com esse camarada. Ah, ok, maravilha. Pois será que é da vontade de Deus? Ah, ele é isto, aquilo outro, tudo que não presta, junta tudo que não presta naquele cara. Que percepção espiritual é esta, filha? Vai dar errado, não adianta você orar e dizer que ele vai se converter, porque ele não vai se converter. Que ele vai mudar, não vai mudar.
há algum tempo, num lugar aí que eu trabalhei, tinha um rapaz, um moço que veio lá do interior, e esse moço, solteiro, estudava uma faculdade à noite, esforçado, trabalhador, mas se apaixonou por uma prostituta. E ele levou a prostituta para dentro do apartamento dele. E ele veio pedir conselho para um pastor. O que eu faço, pastor? E a gente disse para ele o quê? O que a gente disse para ele? Abandona, meu filho. Abandona, cai fora. Ai, pastor, mas não tem ninguém por ela. Eu a amo. Desnecessário dizer que não deu certo. Desnecessário dizer que não deu certo. O que faltou para esse rapaz? Percepção espiritual. Aqui, a oração deve levar você também a pensar, a raciocinar, a agir. A oração nos leva para isso. A oração não é algo etéreo, que você fica voando por aí. Não. Isso não é cristianismo. Não é? Se eu tenho um problema de saúde, eu devo orar. Eu devo ir ao médico, e o médico vai dizer para mim, faça o exame tal, tal, tal e tal. O Deus não estava com o médico? Claro que estava. Mas é descrença em Deus. Eu ir lá falar com o médico. Não, senhor, não é descrença. Deus deixou o médico também. E Deus deixou o remédio. De onde veio o remédio? Vem da natureza, que quem criou foi quem? Foi Deus. Não vamos apegar uma falsa espiritualidade. E aí, a pessoa diz, pois é, eu vou orar. Você tem que orar e agir. As duas coisas vão juntas. Então, segundo ponto, qual é? Para que orar diariamente? Para ter uma conversa com Deus, para manter clara o quê? Sua percepção espiritual, irmão. Não é? Terceiro ponto, está aqui na outra página, resistir a Satanás. Ela diz assim, a santificação não é obra de um momento. O diabo é terrível. Então não adianta eu orar uma vez só. O pastor usou uma expressão aqui, né? Como é que você disse? Que a oração tem que ser alguma coisa contínua, alguma coisa... A comunhão tem que ser constante, não pode ser assim esporádica. Por isso que tem que ser oração diária. Ele diz assim, a santificação não é obra de um momento, uma hora ou um dia. É contínuo crescimento na graça. Não sabemos em um dia quão forte será a nossa luta no dia seguinte. Satanás vive e está ativo e precisamos cada dia clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para resistir a Ele. Olha que fantástico esse texto. Buscar a Deus todos os dias de forma o quê? Fervorosa. Por que a gente cai? Quando a coisa complica na nossa vida, nós buscamos a Deus com fervor. Não buscamos? E no resto do tempo, a gente faz aquela oraçãozinha que não passa do teto. Tá? Terceiro ponto, ou melhor, quarto ponto, né? O quarto ponto é orar pelo Espírito Santo. Ela aqui fala bastante da questão do Espírito Santo, e ela diz assim, o Senhor, lá no meio do parágrafo, o Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Irmãos, essa percepção que eu lhes falo, essa vitória espiritual que eu lhes falo, ela só vem pela ação do Espírito. O Espírito Santo precisa nos iluminar. O Espírito Santo é a pessoa divina encarregada de nos orientar. Há um texto de Romanos que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis, ou seja, ele tem um linguajar próprio que lhe é peculiar. E ele nos ajuda. Então, eu, irmãos, tenho mudado as minhas orações nos últimos anos. Eu tenho clamado pelo Espírito Santo, pela orientação do Espírito Santo, para que eu possa tomar decisões sábias, para que eu possa ser um cristão verdadeiro. Então, sem o Espírito é impossível ser cristão. Sem o Espírito é impossível. É por isso que nós às vezes vivemos na carne, como a Bíblia usa a expressão, viver na carne é viver sem o quê? Sem o Espírito. E aí tomamos decisões humanas, com resultados humanos. Ok? E o item número 5 que eu selecionei, eu fiz aqui uma seleção. Também devemos orar, não só para pedir o Espírito Santo sobre nós, mas orar para entender a Bíblia. Olha que interessante. Já te ocorreu pensar por que você ora? A gente sempre ora por um doente, a gente sempre ora por bênçãos, ou faz agradecimentos genéricos, mas aqui nesse livro, nessa revista, está mostrando algumas coisas para nós muito interessantes. Já te ocorreu orar por discernimento espiritual, por percepção espiritual?
Já te ocorreu orar para que você possa entender melhor a Bíblia? Porque quando você entende melhor a Bíblia, a sua vida vai ficar melhor, porque você vai agir corretamente. Muita coisa que nós fazemos é porque nós não entendemos a Bíblia. Então aqui fala assim, o seguinte: os que professam crer em Jesus sempre devem acercar-se da luz. Cumpre-lhes orar diariamente para que a luz do Espírito Santo incida sobre as páginas do Sagrado Livro, a fim de que sejam habilitados a compreender as coisas do Espírito de Deus. Olha que texto forte. Não é? Por isso que nós sempre, quando vamos estudar a Bíblia com alguém, dizemos assim: antes de abrir a Bíblia, o que devemos fazer? Orar. Para que o Espírito Santo, que inspirou os profetas, ilumine nossa mente, para que possamos entender. E então vamos terminando. Um quinto ponto que eu selecionei aqui, que é muito importante na oração, além de orar por entendimento, orar por percepção, aqui fala de um ponto importante para nós que somos pais. Eu tenho feito isto, mas acho que devo fazer mais. Orar pelos filhos. Orar pelos filhos. Orar pelos filhos. Ontem eu conversava com uma pessoa, eu e a minha esposa, conversávamos, e a pessoa enfrenta lutas na educação de uma criança. Não é fácil, não é fácil. Não é? Eu li em algum lugar que Satanás às vezes cutuca as crianças. Já leu isso? Eu vou voltar a esse texto, eu não tenho de cabeça o texto. Ele fica incomodando as crianças. Às vezes dentro da igreja, às vezes na escola sabatina, às vezes no cultozinho em casa, para irritar os pais, para fazer você perder a paciência, para fazer você pecar. E então, a revista aqui nos mostra, cada manhã, consagrem-se e a seus filhos, a Deus, para esse dia. Não façam cálculos para meses ou anos, eles não lhes pertencem. Um curto dia é o que lhes é dado. Como se fosse esse seu último dia na terra, trabalhem para o Mestre durante suas horas. Olha que coisa estupenda, irmãos. Não devemos nos preocupar com o futuro. Nós, como pais, às vezes nos preocupamos. O que vai ser meu filho? O que vai acontecer com ele? Com quem ele vai casar? Não é? Será que ele vai se formar? E a saúde, e isso, e a educação, e a igreja, e a fé. Deixemos isso com Deus. Mas dediquemos cada dia como se fosse o quê? O último. Ore pelos seus filhos. Chore por eles. Faça-os saber que você está orando por eles. Inclua-os na oração. Isto é maravilhoso. Irmãos, e então vem um apelo. Já que a oração é diária, já que a comunhão é diária, o apelo diz assim: consagrem-se a Deus pela manhã. Façam disso sua primeira tarefa e seja a sua oração a seguinte. Eu gosto muito dessa oração. Ela já é batida pelos anos, mas ela é sempre atual. Diz assim: toma-me, Senhor. Você quer repetir comigo? Está com a revista aí? Quem não tiver, vai ouvindo do vizinho do lado. Nós vamos terminar com esse verso aqui, com esse texto aqui. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Que coisa linda. Que cada manhã ao se acordar, cada noite ao se deitar, você entregue sua vida ao Senhor. E faça da oração não apenas um exercício onde as pessoas que estão perto de você vejam. Olha que coisa bonita. Outro dia, alguém me falou de um pregador. Ele disse que esse pregador gostava de chegar mais cedo na igreja e ir lá atrás do púlpito se ajoelhar e orar. E alguém disse, mas que atitude bonita, que coisa interessante. Mas depois alguém que era íntimo dele perguntou, por que você faz isso? É que o povo precisa ver que eu estou orando. Irmãos, eu não estou preocupado se o povo está vendo que eu estou orando ou não. Eu estou preocupado se eu estou orando. Se a minha vida é de oração. Vitor Hugo, um grande poeta, dizia que, às vezes, o corpo está em pé, mas a alma está de joelhos. Às vezes, nós estamos ajoelhados, sem estar ajoelhados, quando estamos na presença de Deus. E você pode estar na presença de Deus, irmão, no culto da igreja. Isso é um privilégio.
Você pode estar na presença de Deus no culto da sua casa. Você pode estar na presença de Deus de manhã quando você levanta para estudar a Bíblia e a lição da escola sabatina. Mas você pode estar na presença de Deus, irmão, quando você está lá no seu escritório. Você pode estar na presença de Deus quando você está lá na sua oficina. Você pode estar na presença de Deus em qualquer lugar. Aliás, é isso que Deus quer. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Há um bonito hino que temos cantado, nós vamos cantá-lo agora. Vamos pedir para o pessoal do som colocar. E nós vamos encerrar cantando esse hino sobre a oração conhecida. Vamos cantar juntos e vamos então orar. Nos coloquemos de pé quando tocar a música. Pode ser agora também. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz.
Pai, graças te damos porque servimos a um Deus cujo amor não tem limites. Apesar de sermos pecadores, limitados, tu nos amas e tu estás conosco em todos os momentos. Nessa noite, nesta semana, nesses 10 dias, estamos recordando aquilo que a tua palavra já nos anima a fazer. Ter comunhão, viver contigo, através do estudo da Bíblia, através da oração e através do testemunho que vamos dar a este mundo. Ó Deus e Pai, muito obrigado, porque mesmo sendo um Deus todo-poderoso, tu te dignas a habitar no nosso coração, no coração do contrito de coração. Ó Deus, graças te damos por essa oportunidade, mas que não esqueçamos desta comunhão em meio ao burburinho de cada dia, mas que a cada momento estejamos sintonizados contigo, falando contigo, muitas vezes de olhos abertos, muitas vezes andando na rua, muitas vezes no trabalho, mas que em nenhum momento possamos perder a noção da tua presença conosco. E que nos momentos de recolhimento, de oração, nós possamos buscar esse poder que tanto carecemos. O poder do teu Espírito para entendermos a tua palavra. O poder do teu Espírito para termos noções claras, decisões claras e, acima de tudo, percepções claras. Que isto seja real, Senhor, na nossa vida. E que como pais e mães, nós possamos também orar pelos nossos filhos, interceder por eles, para que também sigam as nossas pisadas, sigam esse caminho que o Senhor determinou para nós. E um dia possamos estar contigo nas mansões eternas, naquele lugar onde não teremos mais os problemas que nós temos hoje, ou não teremos a depressão, ou não teremos o câncer, ou não teremos doenças, ou não teremos separações, ou não teremos as coisas que hoje aqui enfrentamos. Nós queremos ir para lá. Ajuda-nos a manter a comunhão, o relacionamento contigo, a fim de que um dia possamos estar nesse ambiente celestial para sempre. Dá-nos agora da tua graça, leva-nos de volta aos nossos lares com segurança. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém.